pessoal, meu nome é Felipe da Silva, sou fisioterapeuta. Eu estou gravando uma série de vídeos explicando um pouco sobre as lesões medulares, sobre a avaliação das lesões medulares. Já expliquei aqui como se avalia os dermátomos, como se avalia os miótomos, como se determina o nível neurológico da lesão. E hoje eu vim falar com vocês como é que se determina se uma lesão é completa ou incompleta. Para se determinar se uma lesão medular é completa ou incompleta, nós vamos levar em consideração a avaliação dos medulares mais inferiores e os níveis sacrais por meio da avaliação da sensibilidade e das funções motoras da região anal. Então, verificar se o paciente ele tem contração anal voluntária ou não, ou se ele tem sensibilidade nessa região. Essa é uma avaliação que nós, como fisioterapeutas, podemos fazer, mas que o paciente ele possa se sentir desconfortável, ele pode não querer fazer, então é importante explicar para ele o motivo de se estar avaliando, a importância de se realizar essa avaliação, para que essa avaliação, explicar que é para se determinar se a sua lesão é completa ou incompleta, para explicar para ele que essa informação ela vai ser necessária para determinar o seu prognóstico, mas que se ainda assim o paciente recusar, se ainda assim ele não querer realizar a avaliação, que é um direito dele se negar, a gente pega lá o termo de recusa, preenche para a informação do paciente, preenche qual for o procedimento que ele se recusou a fazer, pede para ele assinar para nos reguardarmos. Contudo, lá em 2012 um artigo foi produzido e ele desenvolveu um teste subjetivo para poder avaliar essas funções sacrais, as funções de S4 e S5, como uma forma, como uma alternativa de não submeter o paciente à realização desse exame físico. E aí eu vou deixar o nome do artigo escrito aqui abaixo nesse vídeo para vocês pesquisarem, darem uma lida. Mas é uma série de perguntas que nós vamos fazer ao paciente, perguntando se na opinião dele ele consegue ou não, por exemplo, realizar funções motoras, ou ele conseguiria ou não sentir o toque de algum objeto que seria colocado em torno da sua região perianal. E aí, se o paciente responder não para todas essas perguntas, nós queremos aí um caso de lesão medular completa. Se ele responder sim para alguma dessas perguntas, nós queremos um caso de lesão medular incompleta. E aí, após determinar se uma lesão medular é completa ou incompleta, nós vamos determinar a zona de preservação facial. O que é isso? Apenas nas lesões medulares complexas, nós vamos determinar a zona de preservação facial, que são as zonas que ainda apresentam alguma atividade abaixo do nível neurológico. Então, foi aquilo que eu falei. Por exemplo, eu citei no outro vídeo, o paciente seria um paciente de nível neurológico de C2. O nível C2 é o nível mais cranial de todos os níveis sensitivos direito e esquerdo e motores direito e esquerdo avaliados, é o nível neurológico da lesão dele. Mas abaixo desse nível ele apresenta funções sensitivas e motoras. Então a zona de preservação facial são esses níveis que foram encontrados. Então a avaliação das cadeias se resume a isso: determinar os níveis sensitivos direito e esquerdo, os níveis motores direito e esquerdo, determinar o nível neurológico, determinar se é uma lesão completa ou incompleta, determinar a zona de preservação facial e, após isso, classificar, segundo a escala de Age, o tipo de lesão que o paciente apresenta. E aí, resumindo, o nível sensitivo vai ser o nível mais caudal com a função sensitiva considerada normal, o nível motor vai ser o nível mais caudal com a função muscular no mínimo 3, desde que os músculos acima tenham grau de força 5, e caso os miótomos do membro superior seja grau de força 5 e o miótomo de L2, que é o primeiro miótomo do membro inferior, seja grau de força 3, vai ser considerado aí o mesmo nível que o sensitivo, já que essa região toracolombar não apresenta miótomo, não apresenta esses músculos chaves. E aí o nível neurológico vai ser o nível mais cranial de todos esses 4 níveis, né? De todos esses 2 níveis sensitivos, direito e esquerdo, esses 2 níveis motores, direito e esquerdo, vai ser o mais cranial de todos os 4, vai ser considerado o nível neurológico da lesão. Depois nós vamos determinar se a lesão é completa ou incompleta por meio das funções sensitivas e motoras das regiões de S4 e S5, as funções anais. Caso seja uma lesão completa, nós vamos determinar a zona de preservação facial e aí nós vamos classificar segundo a escala de Age.